capítulo que a gente vai conversar hoje é o capítulo 11, que tem o título Amar ao próximo como a si mesmo, e o subtítulo O amor como solução. E quando a gente pensa, e quando a gente vem na nossa memória, quando a gente escuta a palavra amor, automaticamente a gente já sente uma energia diferente. A gente já sente um acolhimento. A gente já sente alguma coisa nos remete a um momento em que nós sentimos o amor. E eu não estou falando do amor carnal. Não estou falando do amor que nós, seres aqui da Terra, romantizamos. Eu estou falando daquele amor de Jesus. Aquele amor incondicional. Aquele sentimento. Aquela virtude que todos nós, um dia, vamos desenvolver. E esse capítulo, ele é precedido de um outro capítulo, que é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E depois dele vem o capítulo 12, que vai nos pedir amai aos vossos inimigos. E na organização do Evangelho, nada é por acaso, a gente consegue compreender um pouquinho por que bem-aventurados os aflitos e os misericordiosos e por que nós precisamos aprender a amar ao próximo. O quanto é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. E o quanto hoje, nos dias que a gente vem passando, não só aqui no nosso estado, com todas essas questões, mas também no mundo e no universo, por que não dizer? Porque quando um planeta evolui, todos os planetas evoluem. O quanto é importante a gente pensar sobre amor. E mais importante, a gente buscar ele dentro de nós. Sim, porque todos nós temos a chama divina dentro de nós. E esta chama divina, ela pode estar bem pequenininha, mas ela sempre vai reviver quando nós encontrarmos a oportunidade de pensar sobre o amor, de buscar desenvolver dentro de nós esse sentimento. E aí nós vamos lá na primeira frase deste capítulo, que ela vai nos dizer: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 12. E no item 8, que é o que nós vamos conversar, que se chama a lei do amor, Lázaro vem nos dizer: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. São os instintos elevados à altura do progresso realizado. E fica um pouco vaga quando a gente lê essa frase, porque a gente ainda não consegue sublimar essas palavras e compreender todo o sentido que elas têm e que Lázaro quis nos trazer. Porque nós começamos a nossa caminhada lá na pré-história, seja neste planeta ou seja em qualquer planeta do orbe aonde cada um de nós começou a sua caminhada. Nós começamos
selvagens. Nós começamos de uma forma primitiva. Nós agíamos apenas por instinto. Quando nós iniciamos a nossa caminhada hominal, né, quando saímos dos reinos, e quando então entramos, depois de muita caminhada por todos os reinos, chegamos no reino hominal e então iniciamos a caminhada já com um pouco de percepção, mas de uma forma muito instintiva, aonde éramos puramente instinto, porque nós precisávamos sobreviver, nós precisávamos comer, nós precisávamos nos proteger, nos aquecer, nós precisávamos nos manter vivos. E aí nós ficamos lá, naquele estágio, cada um no seu momento, passando pelas experiências, e ali nós éramos puro instinto. Mas a chama divina já ardia dentro de nós. E ali nós já tínhamos condições de fazer escolhas. E ali nós já começávamos uma caminhada. Uns mais agressivos, outros mais dóceis. Uns um pouco mais primitivos, outros já caminhando um pouco mais civilizados, e fomos indo. E o planeta foi nos acolhendo e nos levando à nossa evolução. E aí nós chegamos num estágio em que nós aprendemos a identificar sensações. Então nós já sentíamos, nós já não éramos tão animalizados, mas nós ainda éramos guiados por sensações. E nós elencávamos essas sensações. E nós escolhíamos essas sensações. E nós agíamos instintivamente, já um pouco mais educados, mas nós éramos pura sensação. E aí a humanidade foi caminhando, e o planeta, e basta a gente ver a história do planeta e a história do homem, e a gente chega num momento de evolução, no tempo atual, em que nós temos a condição de sublimar as sensações e de perceber os sentimentos, de identificarmos dentro de nós sentimentos. E quando nós chegamos neste estágio em que nós estamos hoje, nós já temos a consciência. Porque é aí que nós começamos a compreender as atitudes que nós precisamos ter. E já conseguimos entender que o instinto, ele faz parte do nosso ser, mas que ele precisa ser domado. Que as sensações também fazem parte do nosso ser, mas que elas precisam ser educadas. E cada um de nós vai vivendo a vida, por causa que a gente não para aprender. A gente vai aprendendo à medida que a vida vai nos testando. E quando a vida começa a nos testar, muitas vezes a gente paralisa. Porque é muito difícil evoluir. É muito difícil combater os nossos instintos ainda hoje. Ainda é difícil nós compreendermos que nós não podemos agir instintivamente, que nós precisamos trazer para o consciente, viver no presente e agir em sociedade. Mas aí,
o ser humano, que é uma figurinha difícil, e que evoluir não é fácil, possui muitos sentimentos para escolher. E como nós viemos de uma caminhada primitiva, na nossa memória fica gravado, muitas vezes, algumas situações que nos dificultam escolher. Porque para escolher sentimentos bons, nós precisamos aprender a dominar as nossas tendências. Nós precisamos aprender a dividir, a nos dar a importância necessária, mas a compreender que nós não somos o centro do universo. A nos respeitar, sim, mas não a exigir que sejamos respeitados apesar de tudo. Nós precisamos compreender que, nos olhando, nós vamos caminhar de uma forma mais real. E aí então vai ficar fácil a gente dominar os nossos instintos. Porque se nós agimos de forma instintiva, nós não controlamos o que sai, nem do nosso pensamento, nem da nossa boca. E se nós agimos de forma instintiva, nós magoamos o outro. Nós nos esquecemos das palavras de Lázaro. Nós nos esquecemos que muitas vezes este amor que nós ainda não descobrimos dentro de nós, o outro também não descobriu. E nós não aprendemos a dominar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa soberba e todas aquelas tendências que são, na verdade, as nossas mazelas. Este capítulo, quando ele nos diz amar a si como amar ao próximo, de uma maneira, interpretando o português, é fácil. Mas é fácil fazer? É fácil a gente compreender a palavra dita: não faça ao outro o que não quiser que faça a si mesmo. Porque muitas vezes surge essa oportunidade e a gente não reflete. A gente não se coloca no lugar do outro. A gente não consegue parar a nossa ação e pensar: mas eu ia gostar que fizessem comigo isso? Porque no momento em que nós paramos para pensar, nós vamos precisar agir diferente. E agir diferente é o grande desafio. Porque no estágio evolutivo em que cada um de nós está, uns um pouco mais despertos, outros um pouco mais ainda envoltos em névoas conscienciais, mas todos nós que estamos encarnados neste momento no planeta Terra, já temos condição de refletir. Já temos a condição de agir diferente. Mas nós não deixamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho de lado. Porque quando isso acontece, nós precisamos tomar algumas atitudes diferentes e o orgulho às vezes não deixa. Porque às vezes é o orgulho que nos impede de pedir desculpa. É o orgulho que nos impede de agir de outra forma. Não é a falta de amor.
Porque na caminhada em que nós estamos, todos nós já tivemos contato com o amor.